temos mais uma questão. Ah, essa daqui é bem legal. Nós temos uma questão que ela é um gráfico. Isso, o nosso texto está em forma de gráfico, a nossa informação está em forma de gráfico. Então, nós temos que interpretar esse gráfico. Mas antes de eu olhar, analisar, interpretar esse gráfico, eu tenho que ler o que o enunciado está perguntando, né? Então, vamos lá. As diferenças quanto ao acesso ao ensino superior. Então, a diferença entre esses grupos que estão aqui no nosso gráfico, ao acesso superior, para essa faixa da população brasileira, são resultados da... Então, eu tenho uma diferença para cada grupo, certo? Ao ensino superior, e ela é explicada, ela é resultado do quê? Por que que isso acontece? É o que eu vou procurar nas minhas alternativas. Mas antes a gente tem que ver a informação do gráfico. Então, a gente sempre começa analisando um gráfico olhando para o título dele, para ver qual a informação que ele está trazendo. Então, lá, distribuição dos brasileiros de 15 a 24 anos de idade que vão à escola por cor ou raça, segundo o nível de ensino. E ele está em porcentagem, né? Porcentagem, então a gente pesquisou esse grupo e quantos por cento deles fizeram o que está escrito aqui. Então, a gente vai... Segundo passo é a gente ler a legenda. Então, a gente tem, ó, essa cor aqui, quase a mais escura, completar o ensino fundamental. Essa cor um pouquinho mais clara, o ensino médio. A outra cor, a mais clara de todas, é que tem o ensino superior, foram à faculdade. E a cor mais escura de todas, alfabetização de jovens e adultos. Então, aqui, né, nós temos alfabetização de jovens e adultos, fundamental, ensino médio e ensino superior completo, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, jovens de 15 a 24 anos. Da cor branca, né, os brancos, eles fizeram 49%, ó, completaram o ensino fundamental. 19,1% completaram o ensino médio. E 31% completou também o ensino superior. E apenas 0,8% pararam no nível de alfabetização só. Quando a gente vai para o grupo das pessoas pretas, nós temos aqui 49,1% que conseguiram completar o ensino fundamental. 36,6% conseguiram completar o ensino médio. E o ensino superior foi feito somente por 12,8%. Ó, então, olha a diferença. Quando a gente olha para o fundamental, brancos e pretos estão no mesmo nível. Quando a gente olha para o ensino médio, os brancos, né, estão menores do que os pretos. Quando a gente olha para o ensino superior, os brancos completaram mais do que os pretos. Estão vendo a diferença de quantos terminaram cada um desses níveis na escolarização? E depois a gente vai para o grupo das pessoas pardas. Pessoas pardas, 50% pararam ali no fundamental. 34,6% pararam no ensino médio. Apenas 13,4% completaram o ensino superior. E 1,3% pararam no nível de alfabetização. Então, vejam as diferenças. E daí, o que o enunciado perguntou pra gente? Vamos voltar. As diferenças quanto ao acesso ao ensino superior. Então, olha, né? O grupo que mais conseguiu completar o ensino superior são de pessoas brancas. Por que isso aconteceu? Para essa faixa da população brasileira, são resultados da... Por que vocês acham que a maior parte da população brasileira que conseguiu completar o ensino superior são pessoas brancas? O que isso deve, né? Vamos lá para a eliminação. A ausência de crédito para financiamento estudantil é só ausência de crédito, falta de investimento, Por quê? É só isso que afetou? Isso seria mais uma relação, né, socioeconômica, para as pessoas mais pobres conseguirem aceitar. A gente tem outros fatores que levaram essa diferença racial ao acesso à educação. Então, não é essa. Redução do número de linhas de pesquisas acadêmicas, tem menos pesquisas acadêmicas
Por isso, nós temos aqui essa diferença no acesso ao ensino superior? Também não é. E aí, é a C ou a D? O que vocês acham? É a manutenção da qualidade das universidades do setor privado ou a reprodução das desigualdades de oportunidade educacional? Porque grupos diferentes têm oportunidades diferentes quando a gente fala na questão de educação. Agora nós vamos para mais uma questão. Gente, é mais uma questão que nós temos aqui o texto, né, o enunciado e as alternativas. A prova do ICEJA, ela sempre vai ter 4 alternativas, é de A a D. Você marca uma alternativa. E quando você faz a leitura, você sempre tem que olhar para o enunciado para entender, né? Esse aqui ainda tem um ponto de interrogação, ele tá te fazendo uma pergunta. Mas o enunciado é sempre o que a questão quer saber de você. É sempre a informação que você tem que tirar, é o que você precisa para responder. Então é uma leitura atenta ao enunciado, porque uma vez que você lê o enunciado de qualquer jeito correndo, fica difícil você saber tirar a informação do texto para conseguir escolher a alternativa. O enunciado é o nosso ponto principal da questão. Sem a compreensão dele, nós não conseguimos entender o resto, entendeu? Vamos dar uma olhadinha no enunciado. O processo de transformação escrito no texto contribuiu para qual mudança na estrutura agrária brasileira? Agrária, ó, meio rural. Contribuiu para qual mudança? Só que a gente tem que ter o processo. Então, esse processo que está no texto contribuiu para qual mudança no setor agrário? Lá no campo, lá na produção rural. Vamos olhar. A primeira colheita mecanizada de arroz no Brasil começou nos anos de 1930, no Rio Grande do Sul. Era início de um processo que teria consequências não apenas na economia, mas em toda a sociedade. Em algumas décadas, o país passou da tração animal para a máquina, da subsistência para a economia de escala no campo, da agricultura tradicional para a agroindústria. Então, o que a gente está falando de transformações no campo? Eu sempre falo para os meus alunos que a partir da década de 60, 70 aqui no Brasil, nós passamos pela famosa Revolução Verde, onde foi investido muito dinheiro no quê? Em tecnologia no campo. E nós conseguimos transformar essa produção. O que antes muitos trabalhadores faziam, né? Agora a gente usa a tecnologia. Um maquinário daquele faz o serviço de muitos e muitos trabalhadores, aumentando a produção, né? Mas você precisando de menos trabalhadores para aquele mesmo ofício. Então, esse trabalho, né? A gente tem o quê? Quando a gente investe em tecnologia. E é só pensar, aqui a questão está falando no campo, mas pensa, se você é um pequeno empresário, você investe em tecnologia lá na sua loja, você investe em tecnologia na sua empresa, por que você está fazendo isso? Porque você quer aumentar o quê? A questão está falando aqui pra gente, ó, o processo de transformação, então essas mudanças, incluindo tecnologia na produção, ali no campo, ele foi importante para quê? Para contribuir com quais mudanças? Qual mudança que teve? A gente, ó, eu vou ler já a para a gente ver se a gente exclui ela. Crescimento de áreas desapropriadas. Cresceu as áreas que foram desapropriadas, tiradas de posse? Não, gente, na verdade, né, aqui a gente está falando que a gente até aumenta as produções, a gente até aumenta as áreas de cultivo. Então, não. Aí eu vou eliminar mais uma com vocês. Estímulo do consumo regional? Nós temos maior estímulo naquele consumo naquela área? Não, você consegue produzir mais. A gente tem uma agroindústria, uma grande quantidade de produção e consumo. Então é só para aquele, eu só vou vender para quem é aqui da região ou eu consigo vender para muitas e muitas pessoas? Então também não é a B. E aí, é a C ou a D, né? Aumento da produção rural ou impulso do cultivo familiar? Dá uma olhadinha no texto, interpreta esse texto e veja qual questão é a alternativa certa.
E esse foi mais um corte de conteúdo especial aqui do canal Termine Seus Estudos. Espero que você tenha gostado. Grande abraço!